Boa noite a todos. Iniciaremos agora nossa primeira aula, que será a Educação Permanente em Saúde. Lembrando que as aulas complementares serão realizadas às quartas-feiras, nesse horário de 19h30. O roteiro já foi disponibilizado a vocês, tá? Então, às quartas-feiras eu estarei dando as aulas e às segundas-feiras o professor Marcos. Ao final das aulas, teremos uma atividade avaliativa que vocês deverão realizar e essa atividade ela vale nota, tá? Então, a turma que está comigo vai enviar para mim e a turma da manhã, que está com o professor Marcos, deverá enviar a ele as atividades. Então, hoje vamos falar da educação permanente em saúde. Então, vamos lá. O artigo 200 da Constituição Federal de 88, em seu inciso 3º, ele atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na área de saúde. Então, admite-se que as questões de educação e saúde fazem parte do rol de atribuições finalísticas desse sistema, do Sistema Único de Saúde. Neste sentido, o Ministério da Saúde, ele tem desenvolvido ao longo do tempo várias estratégias e políticas voltadas para a adequação da formação e da qualificação de seus trabalhadores, pautado nas necessidades de saúde da população, e norteado pelo desenvolvimento do SUS. De onde surgiu, então? Então, qual que é a origem da noção de permanência? A origem, ela vem de muitos anos atrás. A educação permanente, ela não é uma ideia recente, Então, na China, o filósofo Lao Tse, muitos séculos antes de Cristo, ele já dizia que todo estudo, ele é o quê? Interminável. A educação permanente, ela é uma expressão recente de uma preocupação antiga. Ainda cito o mito de Prometeu, na República Ideal de Platão, quando diz a educação, que a educação ela é o primeiro dos mais belos privilégios. Então, gente, historicamente, a educação livre e contínua, ela sempre foi privilégio de alguns. O ensino permanente, ele sempre foi visto como extensão de privilégios e democratização do acesso ao saber. Na França, em 1891, vamos falar um pouquinho de história, Vamos falar da Constituição. Então, nesse período, foi criada, e organizada uma instrução pública comum a todos os cidadãos, gratuita no que se refere ao ensino, que é indispensável a todos os homens. Na Inglaterra, em 1919, o relatório do Ministério da Reconstrução dizia que a educação ela deve corresponder às necessidades sentidas pelas pessoas durante toda a vida. Na França, em 1938, Gaston Bachelard dizia que educação contínua no decorrer da vida inteira, sob pena de negar a própria cultura científica, pois sem escola permanente não há ciência. Na França, em 1946, então tinha o plano Langevin-Wallow, da reforma do ensino. A nova organização do ensino ela deve permitir o contínuo aperfeiçoamento do cidadão e do trabalhador. Ainda França, em 1955, Pierre Arends, Liga Francesa, ela emprega o termo de educação permanente pela primeira vez. Em 1956, o ensino permanente, a educação permanente, ela foi oficializada em um projeto do Ministério da Educação. A promoção do trabalho já não pode ser assegurada pela oficina ou pela fábrica. Cabe à educação permanente promovê-la. Então, a gente teve um boom de iniciativas em educação permanente. Até 1970, já haviam mais de 5.564 títulos, que foram publicados em francês. Que isso foi o quê? Uma evolução de um campo de estudo na área da educação. A educação permanente, ela passou a ser o princípio da política educacional da Unesco, que foi divulgada pelo projeto Cidade Educativa, que foi o Centro de Pesquisas em Educação Permanente.
Houve também a criação de educação permanente em Montreal, que foi em 70 também, né, a cidade educativa, Unesco, Conselho da Europa e Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E após 68, substituiu o sistema tradicional de ensino por um sistema de educação permanente também. Então, vou falar um pouquinho de educação continuada, né? O que seria, então, educação continuada? Ela é uma ferramenta de aprimoramento profissional que usa alternativas educacionais centradas no desenvolvimento de grupos ou categorias profissionais. Geralmente, a educação continuada ela utiliza uma metodologia tradicional e ela tem um tempo de duração que já é definido. A educação permanente, gente, ela é uma estratégia de reestruturação dos serviços, né, que é pensada para quê? Para a equipe de trabalho. Ela utiliza da aprendizagem significativa com enfoque o quê? Um enfoque problematizador. E o profissional, gente, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. E a aquisição das competências, ela determina o quê? Ela determina o fim da intervenção. Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, de educação continuada. Então, em relação à educação continuada, a gente vê o quê? A gente vê alternativas educacionais que são centradas no desenvolvimento de grupos e ou categorias profissionais. A educação continuada, ela utiliza o quê? Ela utiliza a metodologia tradicional e tem, portanto, uma duração definida. Quais são as ferramentas da educação continuada, então? As ferramentas são as atividades de ensino após graduação, né, que a gente pode chamar de atualização, como cursos de caráter o quê? Seriado, estudo de publicações específicas de um determinado campo de conhecimento, entre outros. Então, a educação permanente ela é uma estratégia de reestruturação dos serviços que é pensada para quê? Para as equipes de trabalho. Então, ela utiliza a aprendizagem significativa com enfoque problematizador. Então, nesse caso, o profissional ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. E a aquisição das competências, ela determina o quê? Determina o fim da intervenção. Tá? Então, o processo de ensino-aprendizagem e com a aquisição das competências afins, é determinado o fim da intervenção. Quais são as ferramentas utilizadas? Né? As ferramentas são os determinantes sociais e econômicos, que são regionais, e temos também as necessidades de saúde da população, mais os valores e conceitos dos profissionais orientados à busca, né, de novos saberes para a solução da situação vigente. Tá? Então, tem os determinantes, tá? Os determinantes são tanto sociais quanto econômicos. A gente tem as necessidades de saúde da população, tanto as necessidades quanto os valores e os conceitos também dos profissionais. Aqui a gente tem um quadro, né, falando da educação permanente versus a educação continuada. Então, a gente tem a questão dos aspectos, né, de cada um. Então, quando eu falo do público-alvo, em relação à educação continuada, gente, nosso público-alvo, ele é uniprofissional. Uniprofissional. Em relação à educação permanente, o público-alvo ele é um público multiprofissional, tá? Então, na continuada, uniprofissional, na permanente, multiprofissional. Então, no aspecto inserção no mercado de trabalho, a educação continuada na educação continuada é uma prática o quê? Autônoma. E na educação permanente, a inserção no mercado de trabalho é uma prática o quê? Institucionalizada. Em relação ao enfoque, na educação continuada, a gente tem temas de especialidades. Já na educação permanente, nós temos o quê? Problemas de saúde. O objetivo principal da educação continuada é a atualização técnico-científica e o objetivo principal da educação permanente são as transformações das práticas técnicas e sociais. Em relação à periodicidade, a educação continuada, ela é esporádica e a educação permanente, ela é continuada. Em relação à metodologia,
a gente tem o quê? Pedagogia da transmissão na educação continuada e pedagogia centrada na resolução de problemas na educação permanente. Em relação aos resultados, na educação continuada, a gente tem a aprovação, e na educação permanente, a gente tem o quê? A mudança. Tá? Então, só reforçando aqui o nosso quadro de diferença, né? Então, educação continuada, uniprofissional, permanente multiprofissional. Relação à inserção no mercado de trabalho, na continuada, uma prática autônoma, na permanente institucionalizada. O enfoque, na educação continuada, são temas sobre especialidades, na permanente problemas de saúde, né? A educação continuada, o objetivo principal é a atualização técnico-científica e da permanente transformação das práticas técnicas e sociais. A periodicidade, continuada, esporádica, permanente continuada. Metodologia, pedagogia da transmissão na continuada, pedagogia centrada na resolução de problemas na permanente. Resultados, educação continuada, aprovação. Educação permanente, mudança. Então, eu citei para nós, a portaria de 1996, número 1996, é de 20 de agosto de 2007. Então, o que essa portaria ela fala para a gente? Que a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, ela explicita a relação da proposta com os princípios e diretrizes do SUS, da atenção integral à saúde e a construção da cadeia do cuidado progressivo à saúde. Uma cadeia de cuidados progressivos à saúde, ela supõe a ruptura com o conceito de sistema verticalizado, para trabalhar com a ideia de rede, de um conjunto articulado de serviços básicos, ambulatórios, de especialidades e hospitais gerais, e especializados em todas as ações e serviços de saúde que sejam prestados, reconhecendo-se contextos e histórias de vida e assegurando adequado acolhimento e responsabilização pelos problemas de saúde das pessoas e de suas populações. Então, vou falar um pouquinho das diretrizes, né, da educação permanente em saúde. É aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Baseia-se na aprendizagem significativa e em sua possibilidade de transformação. Leve em consideração os conhecimentos e as experiências prévias dos envolvidos. Propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problema do processo de trabalho. O conceito pedagógico de educação permanente em saúde, ele está atrelado à efetivação das relações orgânicas entre o ensino e as ações de serviços, entre a docência e atenção à saúde, entre a formação e gestão setorial e entre o desenvolvimento institucional e o controle social em saúde. Então, a gente tem aqui, uma situação 1, no momento 1, que seria o quê? Problemas cotidianos. Então, com necessidades de saúde das pessoas e populações. Com educação permanente, a gente passa para a situação 2. Tá? Situação 2, que seria a situação 1 modificada no momento 2, né? Então, se na situação 1 eu tenho problemas cotidianos, com educação permanente eu vou ter o quê? Resolução dos problemas diagnosticados. E se na situação 1, momento 1, eu tenho necessidade de saúde das pessoas e populações, na situação 2 eu vou ter o quê? Melhoria dos indicadores de saúde das pessoas e das populações. Então, com a situação 1, momento 1, eu tenho que ter o quê? Um conhecimento prévio dos profissionais, e com isso o quê? Nós vamos levantar as necessidades de formação e desenvolvimento, para a gente fazer o quê? Executar
o processo de educação permanente, tá? Então, a situação 1, eu tenho os problemas, tenho as necessidades de saúde, né? Então, primeiro eu vou ver o que meus profissionais eles sabem a respeito disso. Vamos levantar qual a necessidade de formação e desenvolvimento, né, que eu preciso trabalhar com eles para poder desenvolver, então, a educação permanente. Com isso, eu consigo fazer o quê? Modificar a situação 1, né, que seria o meu momento 2. Se eu tinha problemas, esses problemas eles conseguiram ser resolvidos. Diagnostiquei e resolvi. Então, se eu tinha necessidade de saúde das pessoas e população, essas necessidades elas vão ter o quê? Melhoria nos indicadores, tá? Tanto os indicadores de saúde, tanto das pessoas quanto das populações envolvidas. Esquema proposta para o processo de educação permanente em saúde. Então, eu tenho educação permanente em saúde. Então, eu tenho a primeira etapa e uma segunda etapa. A primeira etapa desse processo, educação das equipes de saúde da família em diabetes mellitus tipo 2. Então, primeiro momento. Então, a gente vai escolher os assuntos a serem abordados e a gente vai ter a problematização. No primeiro momento, eu posso fazer um seminário, por exemplo, né? E no segundo momento, eu faço o quê? Oficinas, né, com execução do processo de atualização profissional, tá? Então, eu pego a primeira etapa, né, que seria essa educação das equipes, né? Com os assuntos escolhidos e a problematização, eu vou executar um seminário e a partir daí eu posso realizar oficinas. E a segunda etapa seria a inserção das equipes de saúde da família no programa educativo em diabetes. Vou falar aqui um pouquinho, então, do Plano de Ação Regional para Educação Permanente em Saúde. Tá? Então, a gente tem a sigla, né, PAREPS, que seria, então, Plano de Ação Regional para Educação Permanente em Saúde, e ela servirá de norteador para as atividades das comissões de integração, ensino-serviço, né, na construção e implementação de ações e intervenções na área de educação na saúde em respostas às necessidades do serviço. Esse plano ele deverá ser construído coletivamente pelo colegiado de gestão regional, com apoio das comissões de integração ensino e serviço, a partir de quê? A partir de um processo de planejamento das ações da educação em saúde. Então, vou falar um pouquinho da estruturação do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde. Então, gente, coerente com o Plano Regional de Saúde e coerente com a portaria GM/MS número 3.332, de 28 de dezembro de 2006, que é o Conselho Estadual de Saúde, proposto pelos colegiados de gestão regional com a participação das comissões permanentes de integração ensino e serviço, CIES, e submetido à comissão intergestores bipartite. Para quê? Para a homologação desse processo. Então, agora eu tenho aqui o Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde. Então, eu tenho os colegiados de gestão regional, né, que passam para as comissões permanentes de integração, ensino, serviço, né, a CIES. A partir daí, pela comissão intergestores bipartite, né, CIB, e a partir daí, um Conselho Estadual de Saúde, né, lembrando que o plano de ação é um plano cíclico, né, que a partir aí dos colegiados passam para as comissões permanentes, a comissão intergestores bipartite, o Conselho Estadual de Saúde, retornando para os colegiados regionais. Então, vou falar mais um pouquinho do Plano Regional de Educação Permanente em Saúde. Então, o que os colegiados de gestão regional eles estabelecem, né? O que eles definem nesse caso? Eles definem as prioridades, eles definem as responsabilidades dos entes e o apoio para o planejamento local. Qual que é a composição dos colegiados de gestão regional? A composição são os gestores municipais de saúde e os representantes dos gestores estaduais.
CIES. Apoia e coopera tecnicamente com os colegiados e vai assessorar o quê? A Comissão Intergestores Bipartite. Né? Qual que é a composição? Serão gestores de saúde municipais, gestores de saúde estaduais e do Distrito Federal. Comissão Intergestores Bipartite. Então, a Comissão Intergestores, o que ela faz? Ela elabora e pactua o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. Ela acompanha e avalia os termos de compromisso de gestão estadual municipais e a composição, dimensão e o trabalho. Secretaria Estadual, agora eu tenho o SES. Ele define as diretrizes da política estadual e do Distrito Federal de educação permanente em saúde e aprova a política e execução do plano de educação permanente em saúde estadual e do Distrito Federal. Lembrando aqui que eu tenho colegiado de gestão regional, né? Que é o primeiro que define as prioridades. A partir desse colegiado de gestão, eu tenho as comissões permanentes de integração ensino-serviço, né? Que eu tenho que apoia e coopera tecnicamente. A Comissão Intergestores Bipartite, que elabora e pactua o Plano Estadual de Educação Permanente. E, por fim, eu tenho o Conselho Estadual de Saúde, que define para nós o que? As diretrizes da política estadual do Distrito Federal. Então, aqui no ciclo, né, quando eu chego no Conselho Estadual de Saúde, é o conselho que aprova a política e execução do Plano de Educação Permanente. Vou falar um pouquinho da estruturação do Plano de Ação Regional de Educação Permanente. Então, eu tenho a caracterização da região e a identificação dos problemas de saúde. A partir daí, caracterização da necessidade de formação. A partir da caracterização das necessidades de formação, eu vou levantar os atores envolvidos e, a partir daí, a relação entre os problemas e as necessidades de educação permanente. Os produtos e resultados esperados, né, estabelecer, então, metas e indicadores e o processo de avaliação do plano. Né? E, por último, vou avaliar, inclusive, os recursos envolvidos. Vou ver, então, a viabilidade versus recursos disponíveis. Então, eu vou ver se é viável, se os recursos eles são suficientes, e se não forem, eu vou ter que fazer o quê? Levantar uma outra forma, né, de estar estruturando essa ação. Vou falar um pouquinho do NASF. Então, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde e à Família, NASF, mediante a portaria GM número 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008. O principal objetivo foi de apoiar a inserção da estratégia de saúde da família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica e aumentar o quê? A resolutividade dela, reforçando os processos de territorialização e de regionalização em saúde. Então, o que seria o NASF? Gente, o NASF é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na saúde básica, né? Saúde da família. Ele deve estar comprometido também com a promoção de mudanças na atitude e na atuação dos profissionais da saúde da família e na sua própria equipe, a equipe do NASF, incluindo na atuação ações intersetoriais e interdisciplinares, promoção, prevenção, reabilitação da saúde e cura, além de humanização de serviços de educação permanente, de promoção da integralidade da organização territorial do serviço de saúde também. Então, gente, só para finalizar, então, a educação permanente, ela deve ser o principal impulsionador na mudança das práticas em saúde e na construção de ações mais inclusivas para as populações mais vulneráveis.